Olá, meu nome é Camila de Oliveira Nogueira, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, UEG, e hoje irei falar um pouco sobre as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis de educação básica do país. Essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental e ao médio na idade apropriada. O objetivo desse trabalho é mostrar o histórico, a importância da educação de jovens e adultos e as diretrizes curriculares dessa modalidade de ensino. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Essas diretrizes são destinadas aos educandos jovens, adultos e idosos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem de sua história e condições socioeconômicas, sua posição nas relações de poder, sua diversidade étnico-racial, territorial, geracional e cultural, dentre outras. As diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos trazem em si o chão da escola e traça estratégias que visam nortear o trabalho do professor e garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes. Este documento orienta a organização curricular de todas as escolas que ofertam essa modalidade de ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos. O referencial para sua construção é o atendimento ao perfil dos alunos jovens, adultos e idosos. Breve histórico. Ao longo da história do Brasil, desde a colonização portuguesa, constata-se que a emergência de políticas para a educação de jovens e adultos focadas e restritas, sobretudo, aos processos de alfabetização, de modo que é muito recente a conquista, o reconhecimento e a definição desta modalidade como políticas públicas de acesso e continuidade à escolarização básica. Nesse período, observa-se o domínio da cultura branca, cristã, masculina e alfabetizada sobre a cultura dos índios, negros, mulheres e analfabetos. Historicamente, constata-se o desenrolar de uma educação seletiva, discriminatória e excludente. No final do século XIX e início do século XX, num contexto de emergente desenvolvimento urbano-industrial e sob forte influência da cultura europeia, foram aprovados projetos de leis que enfatizavam a obrigatoriedade da educação de adultos. Baseava-se em aumentar o contingente eleitoral, sobretudo o primeiro período republicano, para, por efeito, atender os interesses das elites. Em 1925, por meio da reforma João Alves, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos, com o intuito de atender aos interesses de classes dominantes que, por volta de 1930, iniciavam o movimento contra o analfabetismo, mobilizado por organismos sociais e civis, cujo objetivo também era o de aumentar o contingente eleitoral. O analfabetismo foi compreendido como um mal e uma doença nacional, e o analfabeto como inculto, preguiçoso, ignorante e incapaz. O domínio da leitura e da escrita foi valorizado para a execução das emergentes técnicas de produção industrial, frente ao acelerado processo de urbanização do país. Com o amadurecimento das discussões e experiências de educação de jovens e adultos na década de 1999, e por efeito das 1990 e por efeito das determinações legais advindas, foram promulgadas em 10 de maio de 2000 as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. Tais diretrizes superaram a visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado com inculto
com inculto ou apto apenas a tarefas e funções ditas desqualificadas no mundo do trabalho. Além disso, reconheceram a diversidade cultural e regional presentes nos diferentes estratos sociais, os quais são portadores de uma rica cultura baseada na oralidade. As diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos passaram a valorizar ainda as especificidades de tempo e espaço para seus educandos, o tratamento presencial dos conteúdos curriculares, a importância em se distinguir as duas faixas etárias, jovens e adultos consignadas nessa modalidade de educação, e a função de projetos pedagógicos próprios e específicos dos cursos noturnos regulares e os de EJA. O papel fundamental da construção curricular para a formação de educandos dessa modalidade de ensino é fornecer subsídio para que se afirmem como sujeitos ativos, críticos, criativos e democráticos. Tendo em vista essa função, a educação deve voltar-se a uma formação na qual os educandos possam aprender permanentemente, refletir de modo crítico, agir com responsabilidade individual e coletiva, participar do trabalho e da vida coletiva, comportar-se de forma solidária, acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais, enfrentar problemas novos construindo soluções originais com agilidade e rapidez, a partir do uso metodologicamente adequado de conhecimentos científicos, tecnológicos e socio-históricos adquiridos ao longo da sua trajetória de vida. Considerações finais. Infere-se, portanto, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é de fundamental importância. Dessa forma, em seu artigo 37, prescreve que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram oportunidade de acesso ou continuidade nos estudos, por conseguinte melhorando suas condições de vida e de suas comunidades. Obrigado pela atenção.